muito difícil, entenda, torcedor, a minha opinião, acho que é muito difícil a gente avaliar efetivamente o trabalho, mas a gente consegue ver o resultado do trabalho, né? Não somente o resultado do jogo, como o resultado do trabalho, que são as atuações. Sim, e o desempenho, como ele falou ontem, mas não exagerou um pouco, podemos ter olhado, eu acho que não, mas só lembrando de novo, eu não quis reiterar, mas agora estamos nessa discussão rapidinho. O trabalho do Thiago Nunes é um pouco mais complexo e demanda mais tempo, porque você precisa mudar um pouco o chip da cultura do time, de buscar mais o jogo. E qualquer treinador que pega uma equipe mais, digamos, defensiva, para torná-la mais ofensiva, demanda mais tempo do que o contrário, quando você pega uma equipe mais ofensiva e tenta fechar a casinha. Então assim, por isso que eu quis eu quis pontuar isso, porque a gente vê o resultado do trabalho, a gente vê o fruto do trabalho do cara. Não necessariamente o trabalho está sendo bem ou mal feito, mas eventualmente não está dando o resultado que ele projeta na hora que está fazendo o trabalho no campo ali. No caso do Corinthians, você não vê nem o resultado, nem o futebol. Então. Nenhum dos dois, porque às vezes a gente viu o São Paulo aqui, por exemplo, o juiz ser suspenso porque errou em 4 lances decisivos dentro do Morumbi, não sei quantas oportunidades de gol, o goleiro adversário... Quando perde, tem a altitude que justifica em parte. Em parte e tal, mas do Corinthians você não tem o resultado e não tem o futebol. Mas eu vou colocar falso, porque, assim, primeiro tem essa mudança que o Mauro salientou, que eu acho que é importante a gente entender, e segundo, que eu vou falar uma coisa aqui que eu não concordo, mas eu vou falar... Eu acho que o treinador é melhor que o time. Eu acho o time do Corinthians fraco. Se você pegar essa escalação do Corinthians aí, entre os jogadores que não tem nível para estar no Corinthians e os que têm nível, mas estão muito mal, também tem isso. Você vai achar pouca gente. Aí você vai falar assim, eu acho que a responsabilidade de tirar o máximo desses jogadores é do treinador. Sempre. Eu acho que sim. Tentar encaixar o melhor esquema para os melhores jogadores, deixar os melhores do time mais confortáveis, ok. Só que eu coloco muito na conta da direção, porque tem esse elenco, para mim, que é fraco. Na comparação com os outros, é fraco. Tem cara aí que você vê que dificilmente jogaria no Corinthians se fosse em outro momento. E tem os bons que não tão bom. Porque sim, Ali, eu entendo o que você está dizendo, mas eu olho para a escalação que o Corinthians mandou a campo ontem, tá? Cássio, Fagner, Gil, Pedro Henrique e Carlos Augusto. Não é Para mim, Carlos Augusto... Bom, Pedro Henrique não jogava no Corinthians, não jogava no Furacão, era a 4ª opção. O Fagner já jogou... O Fagner, a primeira bola do jogo, ele já deu uma sapatada no cara. A primeira bola do jogo. O Cássio tomou... Mas não é mau jogador, né? Não é mau jogador. Mas isso que eu falei, os bons não estão bons. Tá bom, entendi. Porque aí eu queria falar especialmente dos dois volantes, né? Você começa o jogo com o Camacho e Cantilho, em tese, que são jogadores que podem entregar aquilo que o Thiago Nunes quer, um maior controle do Os melhores momentos do Corinthians passaram por uma boa qualidade de passe, assim. O Camacho também não jogou no Corinthians. E também, por circunstância, não jogou no Furacão. Inclusive, jogava um cara... Ele tomou a suspensão lá de 1000 anos. Atrapalhou, porque ele estava bem mas quando ele volta, o Wellington, que nem é a característica que o Thiago gosta, continuou como titular. Deu uma segurança maior. O Cantillo, eu acho que ontem eu nem tiraria ele, embora também não estivesse jogando bem. Mas é um outro bom jogador. Que fala aí mais. Não, porque assim, aí você tem esses dois volantes, né? Os dois homens de armação do time que tem a capacidade do desarme, mas também com qualidade para trocar passes. Que eu acho que casa bem com o que pensa de jogo. É uma dupla Nunes. Conectada com o moderno aí do futebol. Você tem o Luan que, eu já não... Ontem eu nem achei que ele jogou mal. Mas assim, Mas é o cara que pode fazer esse gol, mas fora isso, pouca coisa em nível de Luan, né? E aí, beleza. Aí eu vou chegar você tem o Johnny Gonzalez e o Everaldo pelas beiradas, que aí eu não sei realmente se conseguirão, ao longo da temporada, entregar aquilo que o Corinthians precisa, e tem o Bozelli de centroavante, que é um bom nome. Então, entre alguns nomes questionáveis e outros que acho que estão adequados ali ao momento que o Corinthians vive... Do time que você leu, tem mais questionáveis. Você acha que tem mais questionáveis? E tem os bons que estão mal. E aí você coloca o Wagner Love, que tem uma carreira bem bacana, bem interessante mesmo, mas que não vai... parece que está engessado, cara. Então, eu acho que o time do Corinthians não é bom. Aí que então, essa é a opinião do Ali. Eu queria saber de vocês, e o Vitor também tem que responder sobre a frase ali, se há uma perspectiva de melhora, se com as peças que tem, dá para casar com aquilo que o Thiago Nunes quer fazer de futebol. Porque das duas, uma. Se não der para casar, aí ou o Thiago Nunes muda aquilo que ele está pensando e tenta arrumar com as peças que tem, ou vai ter que mudar o Thiago Nunes. Eu acho que é falso, porque o trabalho do Abel é bem ruim
em termos de produção dentro do campo e é bem ruim em termos de saber, de horizonte. O Abel ontem poupou o time, o Abel ontem poupou os principais jogadores do Vasco. Mas é importante destacar que até a hora do jogo, próximo do jogo, ainda não tinha saído a definição. A definição da CBF saiu ontem no meio da tarde, né? No comecinho da tarde. Tudo bem, ele já estava programado. E aí já tinha programado porque teria o jogo da Copa do Brasil contra o Goiás para fazer. O jogo da volta e depois ter perdido de 1-0. Mas, só para dar esse atenuante aí. Acho que nenhum time hoje joga menos, já é mais desorganizado, tem menos uma ideia de jogo do que o Vasco com o Abel. Acho que é isso. O Sport tem um grave problema ali, mas já trocou de treinador, então você meio que dilui ali, né? Tipo o Galo. Exatamente. O Galo agora não dá nem para medir. Mas o trabalho do Thiago Nunes, ele tem graves problemas. E aí é algo que eu acho que o Alê tocou no ponto ali. Os bons estão muito mal, né? Então, se mas os quem é bons essa responsabilidade? É uma boa pergunta. Passa por ele, mas não só dele. Passa por ele também. Eu não sei até que ponto, não sei se o Alê tem alguma informação, que o Alê tem muito contato ali. Não sei se o negócio da cartilha caiu mal no grupo. Porque teve o negócio lá da cartilha. Ah, não, é a cartilha do Thiago Nunes, é tudo assim. Não sei se isso caiu meio como uma bomba ali no meio do grupo, porque, de fato, o elenco tem alguns jogadores incompatíveis com a história do Corinthians, na minha opinião. O Everaldo é um cara esforçadíssimo, mas, por exemplo... Né? Mas assim, já sabia quando contrataram. Então, eu não sei se sabiam, né? Quer dizer, eu não sei. Sabia. Não, peraí, ele veio do Fluminense pro Corinthians, parece que tem uma cota, como já foi a cota Bragantina, tem a cota tricolor. Agora você precisa contratar 3 jogadores do Fluminense. E se fosse há 10 anos atrás, estava uma ótima cota. Você ia contratar os caras do período do alto patrocínio da Unimed, grandes jogadores. Agora não. E às vezes dá certo. Do Bragantino veio o Moradei. Sim, veio o Paulinho, né? E veio o Paulinho e o Felipe. O Paulinho viria de qualquer jeito, que era muito bom, mas o Felipe, quando veio, parecia isso, porque o Felipe era um jogador limitadíssimo que virou algo sensacional. Jogador de seleção. Então você tem ali um combo de jogadores que não tem condição de vestir a camisa do Corinthians, me parece, de outros que estão mal, e o time e o Thiago Nunes não consegue andar aí. Eu não sei se aí tem alguma questão de relacionamento. Não sei se a questão da cartilha caiu como uma bomba lá no time, porque era uma coisa muito dura para quem estava chegando, para quem estava começando. Ok, o Thiago Nunes é campeão da Copa do Brasil, é campeão da Sul-Americana, mas isso foi, como diz o Mauro, isso foi em outro CNPJ, né? Exatamente. Então, enfim, mas o trabalho do Thiago Nunes é muito ruim. Eu tô rindo aqui, que eu vou lendo os comentários, né? E como os discursos eles vão se moldando a partir do que vai acontecendo na sequência das carreiras e temporadas, né? O Tony Souza manda a seguinte mensagem. Diniz que montou o Atlético Paranaense do zero. O Thiago Nunes pegou a barca já pronta. Aí foi fácil. Se o Diniz estivesse mal no São Paulo agora, talvez o discurso não fosse esse. Não, inclusive ano passado era isso. Ano passado era assim, não... O Diniz deixou terra arrasada. Não, o Diniz sai, veio o Thiago Nunes, que nunca tinha sido técnico, consertou. O Diniz saiu, veio o Marcão, que nunca tinha sido técnico principal, e consertou. Aí agora, como o Diniz está bem agora, inverte o discurso. Exatamente. Né? Aí tem a outra aqui do Nemias Santos. Tem que fazer a barca da diretoria ao banco de jogadores. Ele não coloca o técnico. E me parece que quando a aposta do Thiago Nunes, eu vou chamar de... É um ano político no Corinthians. Eu vou chamar. É outra questão que interfere aí. E o André já começou a tumultuar, se não vão aceitar isso, vamos antecipar a eleição. Ele deu aquela tumultuada. Mas assim... porque as contas do Andrés do ano passado não foram aprovadas foram ainda. Num primeiro momento, foram reprovadas pelo Conselho Fiscal. E aí o que acontece? Eu chamo de aposta, apesar de eu achar o Thiago Nunes dos melhores que tem, o Corinthians fez essa aposta no Thiago Nunes. Não sei se talvez se é o melhor termo, mas é o termo que eu vou escolher usar agora. E me parece que foi uma aposta assim, muito consciente, muito sólida da diretoria do Corinthians. Entregando ao Thiago Nunes realmente essa chave para ele mudar um pouquinho, reformar a casa. Só que, assim, a coisa não está funcionando e é preciso ter paciência, de repente, para a coisa funcionar. Mas, Ali, o caminho que você está vendo é um caminho que você fala, acho que ainda é um caminho de aposta... de dar sequência? Eu tenho dúvida, né? Primeiro porque tem todo esse contexto político aí que a gente está falando, então isso pode mexer muita coisa, pode mudar muita coisa. E segundo que existe uma pressão muito grande, né? Porque é o Corinthians, né? Então sempre é uma pressão enorme.
E aí, quando você não tem o resultado e também não tem o desempenho, fica difícil para defender. Eu vou com o Thiago Nunes, assim, não é que eu vou falar que eu vou para sempre, porque a gente sabe que no futebol não é assim, mas eu vou com o Thiago, vou embora aí. Tá, mas aí o que é preciso fazer para o Thiago Nunes conseguir encaixar esse trabalho? Na medida que você não tem dinheiro para contratar, não teve dinheiro para contratar o Michael, não teve dinheiro para contratar o Rony, que seriam dois caras que obviamente qualificariam e muito. Esse é um ponto que favorece, acho que, o discurso do Thiago Nunes, né? Ele precisa de jogadores pelo lado com esse perfil, e os que ele tem não fazem isso. Porque assim, quando um cara da qualidade do Thiago fica uma semana treinando, e foi o que ele teve de oportunidades aí nos últimos jogos, né? Ficar treinando uma semana, e você não vê no campo um resultado, um fruto desse trabalho, cara, por mais que você precise de tempo para amadurecer, para que os jogadores consigam absorver os conceitos do técnico, você espera de uma semana para outra alguma qualidade, alguma coisa nova, algum tipo de reflexo do que foi feito na semana no campo. O que eu acredito é assim, que o trabalho do Thiago Nunes é do Thiago Nunes. Mas que quando ele pega o Furacão, existe uma base de conceito de jogo, de estilo de jogo, isso aí eu acredito. Que é um estilo de jogo, que é um conceito, que é um treinamento que não existia no Corinthians. De posse, de ficar com a bola, de brigar contra a pressão. Eu posso só pegar o exemplo do que você falou, do Thiago no Atlético, para o Corinthians de 10 anos. Por mais que trocasse o técnico, e foram alguns nomes repetidos, mas você tinha a continuidade desses conceitos, dessa base, vista na mão de outros treinadores também. E aí, como não é só, por exemplo, um escanteio, uma marcação, uma falta ensaiada, um lateral programado, é um estilo de jogo, é uma forma de jogo que você vai condicionando no treinamento, até com pequenos jogos, que depois sai no xixi, que depois é natural para os jogadores. Tanto que a gente vê o Fluminense sem o Fernando Diniz tentando jogar daquele mesmo jeito, porque já está no DNA. O cara muitas vezes, automatizou mesmo. Até no aquecimento, o cara já faz esse tipo de trabalho. Então ele deixa automático, e isso aí não é uma semana que você vai ter, e com jogadores tecnicamente, alguns que são duvidosos. Seja, então a gente vai chegar à conclusão que o Thiago Nunes está sendo para o Corinthians o que o Diniz foi para o Atlético Paranaense, talvez. Ele está fazendo o primeiro. Ele pegou o terreno. Ele pegou o terreno que era cheio de capim. Ele foi lá, capinou, deixou o terreno numa boa. Jogou as sementes. Aí alguém falou, cara, vou trocar o jardineiro. Então talvez o Thiago Nunes... Se bem que eu acho que o Diniz, ele pegou um jardim já mais arrumado, porque a base do Furacão, ela é melhor estruturada, estou falando assim, como filosofia sequência, também, né? Filosofia de ir para todo mundo igual, do que a do Corinthians. A base do Corinthians, uma hora é o Coelho, outra hora é o Jacaré, outra hora... Vencedora, mas não necessariamente... Né? No Furacão pode ser qualquer um treinador lá. Todo mundo vai treinar igual. E vai subir com esses conceitos. Tanto que muito jogador que sobe muito bem. Inclusive, então acho que é um elemento que estavam na mão do Thiago Nunes no time de transição. E eu tenho uma dificuldade de entender o seguinte, falar